Então, se você tem a sua Bíblia, se você quer seguir a leitura na sua Bíblia, eu convido você a abrir no livro de Números. Fica bem no comecinho. O quarto livro da Bíblia. Livro de Números, no capítulo 6. Livro de Números, capítulo 6. Iremos ler do verso 22 ao 27º. Também, amados irmãos, aos irmãos que nos acompanham, na última quarta-feira, nós fizemos notório à Irmandade a necessidade de uma serva de Deus que mora muito longe de nós, na cidade de Orlando, irmã Meire Damasceno, uma valente, uma ajudadora na igreja dela, fez, no tempo que nós sofremos a enfermidade do câncer da minha sobrinha, da Julinha, ela durante todo o tempo daquela provação, ela fez orações diárias com o rosto no chão, porque assim o Senhor solicitou a ela. E agora ela está, irmãos, com os 2 rins paralisados na fila de transplante naquele país. Muitos pensam que a saúde pública do Brasil é ruim, mas ao menos São Paulo, que é um estado que o Senhor tem abençoado muito os governantes na parte de saúde pública, às vezes tem um tratamento melhor do que em outros países, irmãos. E esta irmã clama ao Senhor que tenha misericórdia da vida dela, que o Senhor possa curá-la desta enfermidade. E nós, irmãos, queríamos convidar a todos os irmãos, as irmãs, que sentirem comunhão, para que façamos propósito de orar pela serva de Deus. Que em poucos dias possamos cantar essa vitória também e que o Senhor possa restabelecer a saúde dela. Igual à necessidade dela, temos outras, irmãos, como oramos pela Camilinha, que é uma criancinha de 1 ano. Os avós não são brasileiros, são de fora do Brasil, são portugueses, estão nessa nação há uns 20 anos, se eu não estou enganado, são muito prósperos. Entretanto, eles dariam tudo para restabelecer a saúde da netinha. E o que eles precisam, o que os pais dessa criança precisam, o que essa criança precisa, é das nossas orações, irmãos. Então nós também tomamos a liberdade de pedir oração pela Camilinha e também pela irmã Juliana, que foi diagnosticada com câncer de mama. Pedimos a colaboração da Irmandade. Ela é uma irmã médica, muito conhecida aqui na nossa região, no Brasil até fora dele. Ela tem uma atividade de muita exposição e ela está usando esse tempo da enfermidade dela para expandir a mensagem do Evangelho, irmãos. Ela não se apequenou, não se esmoreceu, mas ela está pedindo oração para que o Senhor restabeleça a saúde, mas ela está usando isso como um pilar para expandir a mensagem da salvação. Oremos pela serva de Deus também. Pedimos, irmãos, encarecidamente, temos tantos pedidos, mas, irmãos, o Senhor toca no nosso coração dessa maneira, que o Senhor
despertando, possamos orar um pelos outros e a exaltação desta criança, desta irmã, dessas duas irmãs, não seja exaltação somente delas, não seja somente a exaltação da igreja que elas frequentam, mas seja a exaltação de todo o povo de Deus também. Oremos, que o Senhor possa prosperar, restabelecer a saúde e que o nome dele seja glorificado também. Vamos ler, amados, Números 6, verso 22, lemos com a ajuda de Deus. Amém. O modo de abençoar os filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra do Senhor, irmãos, conhecida. As crianças estudam, decoram estes versos para recitar nas igrejas, seja numa reunião para jovens, seja num encontro de uma escola dominical. Enfim, é uma passagem muito conhecida. E eu tenho certeza, pela inspiração que o Senhor tem nos dado, irmãos, que esta é a mensagem que precisava chegar até você neste culto. Que o Senhor, irmãos, no tempo da peregrinação do povo pelo deserto, na saída do Egito, o Senhor preparou todas as condições para que aquele povo passasse por aquela jornada. Certo é que o plano não era que demorasse todo esse tempo de 40 anos, mas pela desobediência, pela falta de força, de coragem, de ânimo, de fé do povo, assim se sucedeu. Entretanto, irmãos, o Senhor não deixou faltar água, o Senhor não deixou faltar alimento, o Senhor não deixou que o sol escaldante os matassem, tampouco o frio da madrugada os matassem também de hipotermia. A roupa não se envelheceu, os calçados também não, e o Senhor os guardou. E os irmãos vejam que por este sinal somente, o Senhor já deveria ser glorificado por eles. Mas Deus, irmãos, Ele guarda, Ele zela pelo povo dele na terra, hoje e amanhã. E o que há de ser na tua vida, o que há de ser na vida dos teus filhos, o que há de ser no meio da tua parentela, com os teus clientes, com os teus funcionários, com os teus empregadores, com os teus governantes, o Senhor se preocupa também. E aqui o recado que o Senhor nos trouxe, a lembrança, nesta noite, é que nós devemos, irmãos, abençoar os nossos filhos, abençoar a todos aqueles que estão conosco. É fato, irmãos, o Senhor sabe com quem fala, que muitos de nós, oxalá se não todos nós, seja em que tempo for da nossa vida, o Senhor nos abençoa e nós reclamamos da benção. E nós reclamamos de um comportamento de um nosso filho,
reclamamos de um comportamento de uma filha, de um neto, de um sobrinho, de um cônjuge, de um pai, de uma mãe, de um avô. Irmãos, quando nós reclamamos, quando discriminamos, quando nós colocamos defeito, quando nós maldizemos, nós estamos afastando o plano de benção de Deus para aquela vida. E, maiormente, estamos afastando o plano de benção da nossa própria vida. Quantos de nós, irmãos, alcançando uma benção, chega alguém e fala assim: ah, mas esse não presta. Se você compra uma casa, chega algum conhecido, alguém que você tem em grande estima, um parente, e fala: mas tinha que ser nesse bairro? Mas esse bairro é muito ruim. Tinha que ser, seu filho vai estudar onde? Você conhece aquilo? Teve um crime ali na rua de baixo. Quando você compra um carro, com toda dificuldade, vem alguém e fala: mas tinha que ser esse carro? Não é isso, irmão Bruno? Tinha que ser desse jeito. Como que você pagou? Você vai pagar juros por esse carro, dessa cor, dessa marca. Irmãos, tem um caso que é testemunho porque se encaixa nessa palavra. O Senhor, uma certa fase da minha vida, me deu a oportunidade de comprar um determinado bem, um veículo. Irmãos, e glória a Deus, chegou uma pessoa a qual tenho uma grande estima da minha família, um irmão, visitou a minha casa, nunca vai na minha casa. Visitou a minha casa e ele começou a contar histórias de desgraça, história de quem tinha quebrado, história de quem ficou devendo, história de quem pediu falência. E ele falou assim: ele era rico, ele tinha tal, essas coisas, tal. E até aquele carrinho que eu tinha, ele falou que o homem tinha também. E foi o primeiro que ele perdeu, viu? Irmão, eu vendi na primeira oportunidade. Mas falei: Senhor, tem misericórdia. Nós desejamos o bem e as pessoas desejam involuntariamente o mal. Esse irmão carece das nossas orações, porque até hoje ele está remoendo estas maldições ditas. E hoje o Senhor, irmãos, nos desperta para que você voluntariamente ou involuntariamente não discrimine, não julgue e não condene, seja quem for, mas que da sua boca possa sair palavras de benção, irmãos. Palavras proféticas de vitória, de virtude, de alegria, de sabedoria, de prosperidade, de saúde, na alma e no corpo também. Irmãos, o Senhor estará zelando pelo que sair da tua boca. A palavra de hoje, amados, não tem por que se estender. Vejamos o caso de Moisés, que o Senhor fala a ele passou a Arão, porque independente da vida dele, que ele era soberano naquele povo, não era um pequeno povo, irmãos, eram milhões de pessoas, e Moisés era o líder daquele povo, mas o Senhor despertou ele para abençoar os pequeninos que ele não alcançava, porque ele tinha muitos compromissos, ele tinha muitos casos para julgar, ele tinha muita estratégia para resolver durante o dia, ele tinha muita situação para atender, mas o Senhor falou assim: você não entende, você não enxerga, você não conhecerá, mas eu determino, abençoa os meus pequeninos. E hoje o Senhor, irmãos, nos relembra esta passagem
e nos desperta, irmãos, a todos os nossos filhos, a toda a nossa parentela, por todo o caminho que passarmos, seja você conhecedor ou não, pessoas que cruzarem o teu caminho pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, na condução, indo, vindo, a pé, de Uber, de táxi, de carro, de carona, de bicicleta, seja da maneira como for, numa embarcação, que da sua boca saia primeiramente, que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você e que Deus tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que maravilha, né, irmão Bruno? Tá feliz com essa palavra, irmão? Tá feliz com essa palavra, minha irmã? Vamos dar lugar à discriminação, ao julgamento, pela benção na vida dos nossos irmãos e dos nossos filhos. Quando passar no teu caminho alguém abençoado, ao invés de você discriminar, julgar, tem como você abençoar? Na tua casa, aonde você está, aonde você vive com a sua família, seja pequeno como for, aos olhos da população em maneira geral, que eles possam enxergar você como quase como um bicho pelo lugar que você está vivendo. Tem como você abençoar o teu lugar? Tem como você abençoar aonde você mora, aonde você vive? O teu sapato está furado? Tem como você abençoar? A tua roupa simples? Tem como você abençoar? O teu filho que tem tido comportamento de malcriação? Tem como você abençoar? Porque o Senhor quer mudar, o Senhor quer transformar, o Senhor quer dar coisas novas, o Senhor quer trazer o bom e o melhor da terra para a tua vida. Mas primeiro o Senhor precisa mudar o teu coração e a tua mente. Porque como pode o Senhor, irmãos, abençoar sobremaneira uma pessoa que tenha uma vida de amargura? Como pode o Senhor trocar as vestes, trocar a casa, trocar a roupa, o calçado, o veículo, a condução de alguém, sendo uma obra de Deus, e aquela pessoa valha-se desta benção para maldizer, para contrariar, para colocar em dúvida a bênção e a misericórdia do Senhor? A palavra do Senhor hoje vem para transformar a nossa mente, para transformar o nosso discurso. O homem, a mulher, quando fala, tem poder quando fala, porque em você há o Espírito de Deus na tua vida. Então guie os teus caminhos, guie as tuas decisões, guie os teus julgamentos, os teus conselhos, segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a tua vida é que você possa passar e deixar bênção, misericórdia, prosperidade e saúde por onde você passar. Ainda que esses predicados não se façam presente na sua vida hoje, ainda que você careça de saúde, ainda que você careça de uma benção, ainda que você careça de uma virtude nova, profetiza para o teu filho, para a tua família, para o teu amigo, para a tua empresa, para os teus clientes, para os teus funcionários, para o teu patrão. Profetize pelo que sair da tua boca, o Senhor fará na vida dele e fará maior ainda na tua vida. Eu estou certo, irmãos, que o Senhor, dentre tantos textos bíblicos, escolheu este
para te alcançar neste culto. Recebamos todos a palavra do Senhor. Mais uma vez, irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós e que tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor sobre nós, amados irmãos, irmãs, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre os bens que o Senhor colocou nas nossas mãos, levante o nosso rosto e nos traga a paz. Porque fazendo assim, quando nós colocamos o nome do Senhor sobre nós, sobre os nossos filhos, o Senhor nos abençoará. O temor que você tem pelo futuro da tua geração, o temor que você tem por alcançar o que o Senhor já te prometeu, o temor que você tem, até a desconfiança de que você pegou a palavra errada. Hoje o Senhor muda o teu discurso, muda a tua mente e acelerará para que você alcance a tua vitória. Esta é a palavra, meus irmãos, recebamos ela como vinda da parte de Deus, que tenhamos dias de paz, dias de profetizar bênçãos e maravilhas na vida dos nossos filhos e de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, de toda a nossa parentela. Se o julgamento vier contrário na tua vida, repreenda no nome do Senhor Jesus. Se alguma maldição chegar na tua casa, repreendido já está, no nome do Senhor Jesus. Mas não responda com maldição, responda com palavras de vida eterna. O Senhor prosperará os teus caminhos, os teus, do teu esposo, da tua esposa, da tua parentela, dos teus filhos, dos teus irmãos, netos, cunhados, enfim, irmãos, o Senhor tem uma bênção que superabundará sobre nós. Esta é a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Agora juntos, amados irmãos, vamos agradecer esse culto com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Amado Deus, piedoso Pai que está nos céus, te somos gratos por mais uma vez estarmos na tua casa. Graças te damos pelos hinos que cantamos, pela oração que tu tem dado à igreja, a qual temos certeza que alcançou o trono da tua glória. Somos gratos pelos conselhos, maiormente pela tua santa e bendita palavra. Ó Deus de misericórdia, muda, Senhor, muda a nossa mente, nos desperta para melhor fazermos a tua vontade, Senhor, e cumpra a tua palavra nas nossas vidas, pelo amor do teu santo nome. Que os nossos templos, as nossas igrejas, seja da congregação cristã apostólica, seja outra igreja que professe o teu nome, que tenha um dos teus filhos, das tuas filhas, nos assistindo, participando do nosso culto. Que esses templos, Senhor, hoje, amanhã, no futuro, possam receber testemunho, Senhor, que tu virou o cativeiro do teu povo, que tu virou o cativeiro das famílias, que aonde havia, Senhor, derrota, onde havia discriminação, onde havia julgamento, tu exaltou, colocou paz, saúde, prosperidade, exaltação, caridade e misericórdia na tua presença. Senhor, hoje falamos com alguém que está em alguma situação muito difícil, mas, Pai, te pedimos, troca o pensamento, troca as palavras, troca a casa, troca as vestes, troca o ministério, o emprego, o ganha-pão. Prospera, Senhor, dá saúde, prospera no nome do Senhor Jesus.
É o que te pedimos, te rendemos graças. Despede-nos em paz na tua presença. Que tenhamos dias de alegria no meio dos nossos, dias de contentamento. Que a virtude que vem do trono da tua glória possa inundar os nossos corações. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Filho do teu amor, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.